Eu sou a professora Ana Paula e vou lecionar a disciplina de Matemática para o 6º ano do Colégio Emaús. 6º ano, deixei para vocês na última videoaula uma atividade pedindo as propriedades da igualdade na adição e na subtração e na multiplicação e divisão. O que eu quero de vocês, nós vamos ler aqui juntos e eu vou explicar direitinho o que eu quero no 6º ano, né, até onde vocês vão nesse conteúdo. Vamos lá. Em uma igualdade, a expressão do lado esquerdo do sinal igual é chamada de primeiro membro e a do lado direito, segundo membro. Tá, vamos lá. Certas informações. Quais foram as propriedades que eu pedi para vocês copiarem? A primeira, uma igualdade não se altera ao adicionar ou subtrair o mesmo número natural de dois membros. Da multiplicação e divisão, uma igualdade não se altera ao multiplicar ou dividir os membros por um mesmo número natural, exceto dividir por zero. Vamos lá, Vamos vir aqui no livro, tá? Para a gente poder verificar quais as informações que nós temos. Quando a gente fala de igualdade, principalmente no 6º ano, porque essa é uma disciplina que, na verdade, será cobrada de vocês no 7º ano. Então, aqui é uma introdução. A forma que eu gosto de trabalhar é a seguinte: eu explico para vocês, mas eu não aprofundo com vocês agora. Porque, na verdade, existe uma forma prática de resolver isso no 7º ano, que eu não posso explicar para vocês no 6º. Deu para entender, mais ou menos? Mas o conhecimento básico que vocês necessitam saber, vocês saberão agora, tá bom, gente? Presta atenção. A balança, ela, nesse momento, é a forma que vocês vão ter de aprender essa igualdade. Como assim? Quando a balança, ela tá, presta atenção aqui comigo, ela não tá retinha, ela tá bem assim, a gente fala que ela está em equilíbrio, porque um lado é igual ao outro. Aí vamos lá comigo. Olha aqui. Eu estou tentando saber qual que é o valor desse quadradinho aqui. Eu sei que quadradinho mais 3 é igual a esses pezinhos aqui. Isso aqui são pesos, tá, gente? Então, aqui tem 5, 6, 7, 8 quilos, tá? E aqui tem um quadradinho mais 3 quilos. Então, prestem atenção. Outra coisa, não foi falado para vocês? Antes da igualdade, a gente chama de primeiro membro. Depois da igualdade, de segundo membro. Aí, vamos lá. Qual que é essa propriedade? O que vocês têm que saber? Se eu retirar uma quantidade de um lado, eu tenho que retirar do outro. Ou se eu adicionar uma quantidade de um lado, eu também tenho que adicionar do outro. A balança se mantém em equilíbrio porque retiramos a mesma medida de massa de ambos os pratos. Retirou-se aqui, olha, 3 quilos e retirou-se esse valor de 3 quilos, tá vendo? Aqui a somatória era 13 e aqui já tinha 3. Então, ficou o quê? Ela continuou em equilíbrio. Então, quer dizer que esse quadradinho tinha o valor de 5 quilos. Ana Paula, por que isso? Para que eu estou aprendendo isso? Lembra, vocês sabem qual é a minha forma de trabalhar e eu nunca falo que é porque sim. Isso aqui é para vocês aprenderem equação no próximo ano. Então, é uma introdução à equação. Por quê? A equação tem... Equação é o quê, gente? Quando vocês começarem a operar com letras, para achar valores de letras. Nesse caso, a letra está simbolizada pelo quadradinho. Entenderam? Então, o que você tem que entender? Nesse momento, você precisa entender que se eu retirar de um lado, eu tenho que retirar do outro a mesma medida, que a balança continua em equilíbrio. E se eu colocar de um lado, eu tenho que colocar do outro a mesma medida, porque assim a balança fica em equilíbrio. Aí, vamos lá. Na multiplicação e divisão, a mesma coisa. Olha só. 2 quadradinhos aqui é igual a essa somatória aqui. Vamos lá somar comigo? 3, 6, 9, 12. Ok? Então, aqui, ó. 2 quadradinhos igual a 12. Se eu retirar 2 quadradinhos, eu tenho que retirar uma parte dessa aqui. Então, ficou que o quadradinho é igual a 6 quilos. Por que isso, gente? Porque, olha só, em uma igualdade,
não se altera, uma igualdade não se altera ao multiplicar ou dividir os membros por um mesmo número natural. Ana Paula, nós vamos fazer muitas atividades sobre isso? Não, nós não vamos focar. Vocês só precisam saber que a igualdade tem essas duas propriedades, que nesse momento ela se dá através da balança para você, e que isso é para você ter um entendimento para ter uma introdução para o conteúdo que você vai ver no próximo ano. Tá bom? Foi explicado? Tá entendido? Então, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, tá? Então, vamos lá. Desculpa que eu mudei para a tela. Então, vamos lá. Nós vamos agora para a parte de potenciação da página 88. Na potenciação, vocês já aprenderam isso um pouco ano passado, mas vamos relembrar. Gente, potência a gente aprende no 5º ano, a gente aprende no 6º ano e a gente aprende ainda no 7º ano. E tem um pouquinho ainda no 8º ano. Então, são disciplinas que são para sempre, então você tem que prestar bastante atenção. Não é uma coisa que você vai ver de vez em quando, tá? Você vai usar isso para sempre. Olha, quando chega no 2º ano do ensino médio, vocês têm um conteúdo chamado equação exponencial, que você necessita de potência do início ao fim. Então, é necessário ter essa base agora. Então, vamos prestar bastante atenção. Isso vocês já viram anteriormente, mas o livro traz essa lembrança porque é conteúdo de 6º ano também. Então, vamos lá. Numa potência, como que eu faço aqui, gente? Esse número 5 aqui, eu chamo ele de base. Esse número 3, de expoente. E o valor, o resultado, eu chamo de potência. Olha só, base, expoente e o resultado, potência. Vou até passar para essa aqui primeiro. 5 elevado a 3, que nós lemos também 5 elevado ao cubo, é a mesma coisa que 5 vezes 5 vezes 5. Ou seja, o expoente indica quantas vezes eu vou multiplicar a minha base por ela mesma. Ok? Olha aqui, ó. 2 elevado à 5ª potência. O expoente indica quantas vezes eu vou multiplicar a minha base por ela mesma. Não é 2 elevado à 5ª potência? Então, quer dizer que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Sabe o que os alunos fazem? Vão lá e fazem assim, ó. 2 vezes 5, que dá 10. E erra super feliz. Crente que tá acertando. Não é, gente. A potência ela é destrinchada, ela é resolvida através da multiplicação da base quantas vezes forem o expoente. Não é a multiplicação da base pelo expoente, tá? 4 elevado ao quadrado. 4 vezes 4. Por quê? Porque quando é elevado a 2, eu vou multiplicar a base, ela por ela mesma, 2 vezes. Olha aqui. Na potenciação, o expoente indica quantas vezes devo multiplicar a base por ela mesma. Agora eu vou retornar com vocês aqui nessa leitura, porque também é muito importante. Toda vez que eu elevo um número a 2, eu posso falar que eu estou levando esse número ao quadrado. Se eu elevo esse número a 3, eu falo que eu estou elevando ao cubo. Depois disso, eu vou lendo como? 4ª potência, 5ª potência, 6ª potência, 7ª potência. Tá ok? Vamos lá em algumas partes importantes da potenciação. Todo número elevado ao expoente zero é igual a 1. 5 elevado a zero, 1. 4 elevado a zero, 1. 1000 elevado a zero, 1. 1 milhão elevado a zero, 1. 10 bilhões elevado a zero, 1. Qualquer número elevado a zero é 1. 0 elevado a qualquer número é 0. Esse aqui fica bem tranquilo, sabe por quê, gente? O expoente ele não indica quantas vezes eu vou multiplicar a minha base por ela mesma. Se é 0 elevado à 4ª potência, eu vou multiplicar 0 vezes 0 4 vezes. E o produto de 0 vezes 0 é quanto, gente? É sempre 0. Então, por isso que fica muito tranquilo. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Aí vocês vão novamente voltando ao que significa a potenciação. O expoente ele não indica quantas vezes eu vou multiplicar a minha base por ela mesma. Então, 4 elevado a 1 quer dizer o quê? Que eu vou
repetir a minha base só uma vez. Entenderam? Se fosse elevado ao quadrado, seria 4 vezes 4. Se é elevado a 1, é só o 4. Tranquilo? Então, quanto que é 1.000 elevado a 1? 1.000. 10 bilhões elevado a 1? 10 bilhões. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. E 1 elevado a qualquer número? Gente, nossa, Ana Paula, vou ter que decorar isso tudo? Não. É só o elevado a 0 que você tem que saber que é 1. Mas o restante é lógico. Porque olha aqui, gente. 1 elevado à quarta potência. Eu vou multiplicar 1 vezes 1 quantas vezes? 4. Ou seja, 1 vezes... Vamos fazer assim, ó. 1 vezes 1, 1. Vezes 1, 1. Vezes 1, 1. Ana Paula, eu posso fazer as potências, os expoentes aí dessa forma, com os dedos? Gente, para você não errar, você pode fazer da forma que você quiser. Então, se fosse assim, ó. 1 elevado a 10. 1 vezes 1, 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 vezes 1. Você veria que vai dar 1, tá bom? Olha outros exemplos. 5 elevado ao quadrado. 5 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 25. Por quê? Porque 5 vezes 5 é 25. 3 elevado ao cubo é igual a 9. Por quê? Porque 3 vezes 3 é 9. 2 ao quadrado é 4, porque 2 vezes 2, 4. 6 ao quadrado, 36, porque 6 vezes 6, 36. E 2 elevado à sexta potência, 64, porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 64. E 2 elevado à décima potência, 1024. Vamos fazer? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. Vezes 2, 128. Vezes 2, 256. Vezes 2, 512. Vezes 2, 1024. Tranquilo? Aí, Ana Paula, eu tenho que fazer isso tudo assim de cabeça? Não, você pode ir puxando aqui, ó. Deixa eu pegar o cursor aqui, ó. Olha, 2 vezes 2. Aí, se você coloca aqui 4, o resultado vezes 2. O resultado vezes 2. Pode ir escrevendo bonitinho, tá bom? 0 elevado ao quadrado. 0 elevado a qualquer número é 0, porque o produto de 0 vezes 0, independente de quantas vezes você esteja multiplicando 0, vai ser sempre 0. 1 elevado ao cubo. 1, porque 1 vezes 1 vezes 1, 1. 4 elevado a 1, 4. Porque eu estou repetindo o número só uma vez. E 12 elevado a 0, 1, porque todo número elevado a 0 é 1. Tá ok? Eu acho que ficou tranquilo, não ficou? Agora vamos falar da base 10. Prestem atenção. Quando a base for igual a 10, a potência terá quantos zeros, qual for o número indicado pelo expoente? Como assim, Natal? 10 elevado à oitava potência é 10 vezes 10, não deixa de ser. 10 vezes 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 10. Só que existe uma forma mais fácil de você fazer. O expoente não é igual a 8? Então, a resposta você vai colocar o número 1 e você vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 zeros. Olha que interessante. 10 elevado à quinta potência. Você vai colocar 1 e quantos zeros? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Aqui ficou faltando 1. Desculpa, tá, gente? 5 zeros. Tá ok? Então, a resposta sempre vai ter quantos zeros tiver o expoente. Olha aqui, ó. Utilizando as potências de base 10, também podemos fazer a decomposição de números. Veja, por exemplo, como decompor o número. Como que eu leio esse número aqui, gente? Vamos ler junto? Isso aqui é o quê? Vamos lá? 47, o quê? Vocês têm que lembrar sempre do quadro posicional, tá? Aqui seria o quê? 1000. Aqui, se fosse só até o 512, seria o quê? 512.047. Mas entrou para a classe dos milhões. Então, são 4.512.047. Tá, Ana Paula, mas eu sei nem isso. Mas, às vezes, gente, tem alunos que confundem. Então, você lembra sempre das classes, tá? Aqui já são a classe dos milhares, aqui já passa para a classe dos milhões. Então, 4.512.047. A gente tem várias maneiras de decompor. A gente pode colocar 4 milhões, mais 500 mil, mais 10 mil, mais 2 mil, mais 40, mais 7. Existe uma outra forma, que é fazer o quê? O 4 milhões não é igual a 4 vezes 1 milhão? Que esse 1 milhão aqui, eu posso
simbolizá-lo com 10 elevado à sexta potência, porque tem 3 zeros. Olha só. Mais 500 mil. Como que eu posso simbolizar? 5 vezes 100 mil. Ana Paula, como que eu vou saber isso? Você desce um número, só substitui ele por um aqui. Mais 10 mil, ou seja, 1 vezes 10 mil. Mais 2 mil, que é 2 vezes 1000. E depois que eu fizer essa destrinchar dessa forma, eu pego e transformo esses números com base 10. Mas para que isso, Ana Paula? Existe um outro conteúdo que se chama notação científica. Para que eu tenho que aprender a simbolizar esses números com base 10? De onde que vem isso? Gente, existem números tão grandes na notação científica, mas tão grandes, que às vezes é assim, gente, ó, 10 elevado a 32. Imagina se você fosse escrever esse número com 32 zeros. Vocês entenderam? É para simplificar a escrita de números muito grandes. Então, aqui, olha, esse 4 vezes 1 milhão que nós fizemos, depois a gente viu que foi 4 vezes 10 elevado à sexta potência. Por quê? Porque tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? 5 vezes 100 mil é a mesma coisa que 5 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. É só contar a quantidade de zeros. Aqui, 1 vezes 10 elevado à quarta potência, porque tem 4 zeros. Aqui, 2 elevado a 10, 2 vezes 10 elevado ao cubo, porque são 3 zeros. Aqui, 4 vezes 10 elevado a 1. E aqui, o 7 sozinho? Ah, o 7 sozinho não tem base 10, não. Tem, porque 7 vezes 1, que número? 10 elevado a que número que é 1? Elevado a 0. Olha só, 6, 5, 4, 3... Aqui, nesse caso, não teve o 2, né? Por que não teve, Ana Paula? Olha aqui, essa casa aqui é o 0. 1, 0. Muito tranquilo e muito gostoso de fazer, tá, gente? Vou deixar para vocês algumas atividades. Pode ser que no início vocês tenham alguma dúvida para escrever dessa forma aqui. Mas é muito tranquilo. Lembrando que você pega um número e completa o resto com 0, tá vendo? Pega o próximo, completa o restante com 0. É muito fácil. E quando for passar para cá, desce um número e multiplica, você substitui ele aqui por 1. E só copia o restante. Eu acho que ficou fácil o entendimento. Mas se você tiver dúvida ainda, não tem problema. Tente fazer, que na próxima aula eu vou corrigir com vocês. Tá bom? Foi um grande prazer novamente. Deus abençoe você e toda a sua família. E lembre-se, juntos no caminho certo.